Bem, pessoal, eu venho aqui hoje, para falar a respeito de uma coisa que está me preocupando muito e que eu tenho certeza absoluta que não é fake news, apesar de a gente estar ouvindo muita abobrinha ultimamente na internet. A gente está vendo pessoas que estão indo para a internet para poder falar um monte de bobagem e espalhando um monte de fake news. Eu acredito que esse fato que está me preocupando não seja fake news, porque está envolvendo instituições sérias e pesquisadores sérios. São pesquisadores, professores da USP, da UNB, da Fiocruz, da PUC-Rio, que eles têm um nome a zelar e eles não vão querer enxovalhar o próprio nome espalhando fake news por aí. Então, o que a gente quer dizer é que são duas iniciativas independentes que estão reunindo cientistas, estudantes de instituições e universidades brasileiras e que estão fazendo pesquisas e mostram que o país teve mais de 313 mil casos confirmados de coronavírus até o último sábado. O Núcleo de Operações de Inteligência e Saúde, que é o NOIS, que é formado por cientistas da PUC, do Rio de Janeiro, Fiocruz, Instituto DOR e outros, estão dizendo que o Brasil pode ter mais ou menos 236 mil casos. Por quê? Porque eles pegam o nosso caso oficial e multiplicam por 12. Já o pessoal da USP, da UNB, lá do portal Covid-19, estão multiplicando por 15. Só que, mesmo essa estimativa de 300 mil casos, ela é conservadora, segundo um professor da USP. Por quê? Nós temos a subnotificação dos casos, mas nós temos também a subnotificação dos óbitos, né? E o que acontece nesse caso? Esse número pode gerar uma falsa alegria nas pessoas, uma falsa sensação de que está tudo bem, porque o Brasil é um país muito populoso e só tem 23 mil casos, quando na verdade a realidade é outra, né? E aí as medidas de isolamento social, elas podem estão na tentativa de serem reduzidas, e se reduzir, flexibilizar esse isolamento, vai fazer com que a curva tome outras características. Por quê? Porque nós só temos 8% dos nossos casos notificados. A Alemanha, para vocês terem uma ideia, aquele país sério, a poderosíssima Alemanha, tem 64% dos casos notificados. Os Estados Unidos, que todo mundo admira, que todo mundo segue, que todo mundo corre atrás, tem 23,5% dos casos notificados. Ou seja, lá tem 560 mil casos. Se eles estão notificando 23,5%, eles estão com quase 2 milhões de casos lá. Então, quer dizer, se a Alemanha, o único país que tem 100% dos casos notificados é a Coreia do Sul, Então, lá o negócio está sério. Por isso que os pesquisadores daqui estão pegando os números da Coreia do Sul, estão fazendo a projeção e descobriram que o nosso caso aqui está sendo notificado apenas 8%. Bom, o que acontece? A população não fica com a dimensão adequada da gravidade da pandemia. Por quê? Porque acham que só tem 23 mil casos num país que tem 200 e tantos milhões de habitantes. Isso faz com que as pessoas desrespeitem o isolamento. Por quê? Aí elas vão desrespeitar, porque elas vão achar que está tudo bem, que elas podem sair, enquanto tem gente aí não notificando os casos, tem gente com casos leves, com casos brandos, estão viajando, estão andando nas ruas, estão contaminando outras pessoas, porque você sabe que cada pessoa contamina 3. E aí, o que acontece? Essas pessoas estão na rua transmitindo a doença, desrespeitando o distanciamento e num looping. Isso vai gerar mais casos fora da estatística. Vocês entenderam a gravidade? Quer dizer, o que nos preocupa? Nós não temos só 23 mil casos, nós temos 300 mil. E aí, a gente vai pensar o quê?